E o que é o futebol, hein, galera? Eu fiz um vídeo aqui ontem falando sobre a briga para não cair. Esse vídeo aqui também vai ser sobre a briga para não cair, só que agora com os jogos já tendo acontecido. Santos e Vasco, Atlético Mineiro e Grêmio. E eu fiz análise aqui pré-jogo, eu falei, pô, o Grêmio não joga nada, não joga absolutamente nada. Pegando o Atlético Mineiro na MRV, o Grêmio, a tendência é que o Grêmio perca. E a tendência realmente era que o Grêmio perca. Só que aí o Grêmio me surpreende. O Grêmio vai lá e vence o Atlético Mineiro por 3-1. Aí eu olhei para Santos e Vasco, eu vi lá, pô, Santos e Neymar, vem de 2 bons resultados contra o Cruzeiro e contra o Juventude. O Vasco não tá tão bem, tomou 4-0 do Del Valle, vem na sequência negativa. Eu falei, o Santos para mim é favorito, deve vencer o jogo, com Neymar, tudo, só que eu acho que eu fiz análise meio errada. Não tão errada assim, mas tipo, eu esqueci de analisar um fator muito importante. O time do Santos é um time limitadíssimo. Se você tirar Neymar, não sobra absolutamente nada. Contra o Juventude, não fez uma excelente partida, mesmo tendo ganho o jogo. O Juventude, inclusive, ameaçou muito o Santos na defesa. O Santos foi muito fraco defensivamente falando. O Juventude poderia ter conseguido um resultado melhor lá no Morumbi. Então, já ganhou, beleza, mas não com aquele brilho todo. E tem um treinador, tinha no caso um treinador, que é uma piada. Piada, esse treinador. É mais uma vez uma contratação de um treinador que você olha e fala, ridículo. Com que base os caras contrataram esse treinador? Você que está vendo esse vídeo aí, a diretoria do Santos é tão amadora, mande um currículo lá para ver se você consegue entrar uma vaga de treinador do Santos, porque eu não duvido de mais nada. Pegar um treinador que não tinha experiência nenhuma, a experiência dele foi ter sido auxiliar de Tite. Basicamente isso. E o Santos contrata um treinador que não tinha experiência nenhuma na Série A. Não deu outra, deu no que deu. Ainda deu mais tempo de trabalho, né? E esperou acontecer uma catástrofe dessa para demitir o treinador. E aí, beleza. Aí tinha esse ponto também que eu esqueci de analisar. Eu acabei errando feio a análise, que eu falei que o Santos ia ganhar, era favorito. Acabou que tomou uma goleada. Só que vamos lá. Até o segundo gol do Vasco, até o 2-0, o Vasco não fazia uma grande partida, não. Tô envolvendo o Santos. Teve chance de gol, teve finalização perigosa. Poderia ter feito ali 2-0 no primeiro tempo, mas não estava envolvendo o Santos. E o Santos, até o primeiro gol do Vasco, o Santos estava melhor no jogo. Acredite se quiser. O Santos estava melhor no jogo. O Santos estava atacando mais, estava tendo mais jogada. Neymar fez uma bela jogada lá no início do primeiro tempo, também foi só isso. Se alguém que foi lá para ver Neymar, acabou vendo o Felipe Coutinho. Se vocês estavam procurando um 10 para a seleção, Coutinho foi muito melhor do que Neymar. Só que o Neymar ele faz só uma boa jogada, que é essa que eu citei, lá no início do jogo, e depois mais nada. Totalmente apagado. E o Santos estava melhor no jogo. Toma 1-0, um golaço do Vasco, que o cruzamento veio, Piton aproveita ali, totalmente livre na pequena área, e faz 1-0 pro Vasco. E aí o jogo estava equilibrado. O Santos estava tendo chance de gol, estava até ali atacando bem o Vasco, ameaçando o Vasco. Brasão fez um bom primeiro tempo, 3 jogadas. Eu lembro de 3 jogadas que Brasão saiu, dividiu com o atacante do Vasco, e conseguiu evitar uma boa jogada, um provável gol do Vasco. E tava equilibrado, tava de boa o jogo. Aí chega o segundo tempo. E tipo, eu não esperava que ia ser 6-0. Eu particularmente não esperava. Quando o Vasco faz o segundo gol, o Santos também tava melhor. O Santos começa melhor o segundo tempo. Tem uma bola na trave de Barreal, começa criando. Aí o Vasco faz o segundo gol. Um golaço de David. Eu tenho até que olhar aqui os gols, porque foi tanto gol que a gente acaba se confundindo. Um golaço de David, um golaço de voleio que ele recebe ali perto da marca do pênalti, e faz 2-0 pro Vasco. A partir daí, meu amigo, depois do segundo gol, foi um massacre. Um massacre. A partir daí só deu Vasco. Uma partida excepcional do Vasco, dos 4 até o final do jogo ali. Esse jogo me lembrou muito, sabe qual? O 7-1. O 7-1 foi exatamente assim. Se você pega a estatística do 7-1, o Brasil teve mais finalização do que a Alemanha. O Brasil teve mais posse de bola. Não foi totalmente igual. Não foi totalmente igual. Até porque o Vasco teve mais finalização. 14-7. Mas você vê que, se olha para a estatística, pô, finalização 14-7. Tudo bem, o Vasco teve mais. Mas não foi, pô, 22-5, 22-4, por aí. O Santos teve um apagão dentro de campo. Em 10 minutos, o Vasco fez 4 gols. Muito parecido com o 7-1, que o Brasil tomou 4 gols em 7 minutos. Muito parecido também. E assim, temos que dar méritos ao Vasco. Claro, obviamente, pô, o Vasco fez uma partida de gala. Só que um jogo de futebol, a gente tem que olhar o mérito do adversário e o demérito do time que perdeu também. E assim, a maioria dos gols do Vasco foi muito mais mérito do Vasco. O primeiro, o segundo, os últimos 2 também foi muito mais mérito do Vasco.
Agora, o terceiro e o quarto, pelo amor de Deus, viu? No terceiro gol, Gabriel Brazão, na minha opinião, falhou. Ele fez uma boa partida, ele é culpado pelo que aconteceu? Não. Mas no terceiro gol ele falhou. Pra mim ele falhou. Porque ele vai dividir a bola e ele entrega a bola no pé do jogador do Vasco, pô. Ele joga assim, ó, tome, e aí toca pra Coutinho, Coutinho vai lá e faz o terceiro gol do Vasco. Logo depois, tem um pênalti pro Santos, que o zagueiro do Santos, ele pula pra poder bloquear a bola com o braço aberto. Isso é muita infantilidade, com o braço totalmente aberto, pô. E tipo assim, pênalti pro Vasco, o Vasco foi lá, converteu 4-0. Logo depois já tem mais 2 gols em sequência. Eu tava assim, eu não esperava isso, pô. Vai uma ótima jogada que Coutinho entra na grande área do lado esquerdo, vai lá de cavadinha, 5-0. E o sexto gol é muito parecido, na verdade é quase igual, só muda o autor do gol, que foi o Danilo Neves. Ele recebe na entrada da grande área, adentra, é o Tietê, né? O Tietê, ele recebe na entrada da grande área, adentra, vai lá e faz o sexto gol do Vasco. 6-0 pro Vasco em cima do Santos. Um total massacre. Com direito a Neymar chorando depois do jogo. Pois é, uma imagem que vai rodar o mundo, pô, impressionante. Neymar chorando depois do jogo. E veja só, o Vasco teve 14 chutes a gol, 14 chutes gerais, eu sempre confundo. 14 chutes, finalização, 9 chutes a gol. Desses 9, 6 entraram. É muita eficiência. E tem alguma coisa errada na defesa do Santos também, pô. Pra tomar 6 gols em 9 finalizações que foram na barra. Então, um total massacre do Vasco. E o Vasco tocando a bola com direito a olé. Torcida organizada do Santos virando de costas pro time como forma de protesto. Eu acho muito interessante os protestos da torcida do Santos, cara. Porque são protestos que não precisa quebrar tudo. Claro que eles quebraram tudo também no jogo do rebaixamento. Mas, pô, o protesto de deixar a faixa de cabeça para baixo durante a Série B toda, achei genial. Agora também virar as costas pro time, achei genial. São protestos pacíficos. E com direito o Vasco, ó, tocando a bola, envolvendo a equipe do Santos no segundo tempo inteiro praticamente. Com direito a olé da própria torcida. Eu nunca vi isso. A própria torcida do Santos falando olé pro Vasco. Olé! Eu nunca vi isso, cara. Então, não esperavam. Eu não esperava que o Vasco até fosse vencer o jogo. Talvez fosse vencer ali, mas não esperava nunca um 6-0. Ainda mais depois de um primeiro tempo que foi equilibrado, que não foi um passeio do Vasco. E agora é o seguinte, antes disso, bora falar aqui do Atlético Mineiro com o Grêmio. O Grêmio venceu o Atlético Mineiro dentro da Arena MRV. Não posso falar tanto porque não vi o jogo. O Atlético teve mais finalização, mais posse de bola, mas o Grêmio foi mais eficiente. 50% de precisão na finalização, enquanto o Atlético Mineiro só teve 30%. E o Atlético Mineiro faz 1-0, um golaço de Scarpa. Aí você pensa, vai vencer, né? O Grêmio não tá jogando nada. Aí o Grêmio vira, com 2 gols de escanteio, 2 gols de bola aérea. Ou seja, a bola aérea do Galo não funcionou no jogo. E aí mata o jogo lá no final, com a Vena, que faz o gol aos 90 minutos, e marca o 3-1. Um jogo maluco, que teve várias expulsões. 2 expulsões aí do Atlético Mineiro e 2 expulsões do Grêmio. Ou seja, também tem muita pancadaria nesse jogo. E o Grêmio venceu e o Vasco venceu. O que é que isso se resume na tabela? Vamos lá. Tabela na tela para vocês aí. Todo mundo agora tá com medo. Ficou embolado. Todo mundo que eu digo do Corinthians para baixo. O Corinthians caiu uma posição e já tá a 3 pontos da zona. E tem 20 jogos, tá? O Corinthians tem 20 jogos. O Santos tem um jogo a menos. O Vasco tem 2 jogos a menos. O Juventude tem 2 jogos a menos. O Vitória é a mesma coisa. E o Vitória tem uma situação mais preocupante porque já está dentro da zona. Eu falei, não, a sorte do Vitória é que o Vasco pega o Santos no Morumbi, o Vasco, pô, deve perder o jogo. Pois é, o Vasco lá deu 6. E o Vitória é aquilo, não vai poder contar com a sorte sempre. Não vai poder contar com a sorte sempre. Uma hora a conta ia chegar. O Vitória estava lá. O Vitória entregou 2 resultados no Barradão, contra o Lanterna e o Vice-Lanterna, o então Vice-Lanterna que era o Juventude. Deixou o Sport empatar no final e agora estava vencendo por 2-0 até os 35 minutos, quando deixou o Juventude empatar o jogo. Ou seja, o Vitória pegou 4 pontos, jogou na lata de lixo, na lata do lixo. Uma hora isso ia acontecer. Então o Vitória entra no Z4, tem um time limitadíssimo, tem jogos a mais, ou seja, situação bastante complicada. E agora, Vitória, Fortaleza e Sport estão os 3 no Z4, oficialmente. E só o Ceará e o Bahia estão dando orgulho pro Nordeste aí. As 3 leoas estão dentro do Z4. E o Vasco botou medo em todo mundo. Agora o Santos está com medo, acabou de tomar 6-0. Tá em 15º, tá a 2 pontos da zona. O Santos poderia ter aberto 8 pontos da zona. Foi igual o Bahia em 23. Eu lembro até hoje, o Bahia pegou o Santos. Se o Bahia tivesse vencido, o próprio Santos
abriria 7 pontos da zona. O Santos venceu aqui com o Presuntinho, que estava no comando técnico, e ali foi quando iniciou a arrancada do Santos, né? Para tentar escapar, acabou que não conseguiu escapar da Série B. Mesma coisa agora, o Santos sentiu na pele. Podia ter vencido, podia ter aberto 8 pontos, acabou que agora está fortíssimo na briga para não cair. Porque tomou uma goleada, nem com o Neymar em campo, o Santos agora está dando resultado mais. Nem com o Neymar em campo. Você imagine. E aí, tem um ponto, hein? Já vou fazer uma prévia da prévia do jogo aqui. Próximo jogo do Santos é contra o Bahia na Fonte Nova. O Santos vem sem treinador, sem Neymar, que está suspenso. E aí, vamos lá. Claro que todo jogo tem uma história diferente. Não é porque o Santos tomou 6 do Vasco que já está rebaixado, que o time é horroroso. Não. Inclusive, uma coisa que eu esqueci de falar. O Santos poderia ter perdido para o Sport na Ilha, o Lanterna. Poderia ter tido um empate com o Juventude, não seria nenhum absurdo, com o vice-lanterna. E tomou 6 do Vasco, que está abaixo do Santos na tabela, que briga forte para não cair. Ou seja, não é que o Santos pegou o Flamengo, não. Era o Vasco, pô, que tem o mesmo nível que o Santos. No mínimo, o elenco tem o mesmo nível. E tá brigando para não cair. Ou seja, preocupante a situação do Santos. E agora vai enfrentar o Bahia aqui na Fonte Nova, que é o quarto colocado, sem treinador, sem Neymar, vindo de um 6-0. Claro que não é que o Bahia possa ser que não repita a goleada, que não goleie o Santos, mas eu afirmo para vocês, o Bahia tem obrigação de vencer esse jogo. Porque vencendo, a gente abre mais vantagem ainda do Botafogo, que perdeu do Palmeiras ontem, foi um resultado muito bom. Então a gente tem obrigação de vencer o Santos na Vila Belmiro. Claro que o fato de não ter treinador possa ser que seja positivo. Pode ser que pelo fator novo, por estar sem treinador, porque o treinador era uma piada, o Kleber Xavier era uma piada, possa ser que pelo fator novo a gente tenha dificuldade. Eu lembro até hoje, quando o Vasco demitiu o treinador e veio pegar o Bahia. Primeiro jogo, e fez uma grande partida aqui. Então nunca se sabe. O Bahia sempre tem azar nisso. Eu já perdi as contas de quantas vezes o time veio enfrentar o Bahia acabando de demitir o treinador. É incrível. A gente não pegou o Sport de Pepa, pegou o Sport na melhor fase. A gente não pegou o Fortaleza de Vojvoda. Beleza que Paiva é um péssimo treinador. Mas pelo fator novo, Fortaleza até melhorou naquele jogo contra o Bahia, porque o Vojvoda era muito ruim. Então só de ter um fator novo ali, já fez o Fortaleza melhorar. E agora, de novo, mais um time vem enfrentar a gente sem treinador. Ou com o treinador, que pode contratar no meio da semana aí, nunca se sabe. Então a gente sempre tem azar nisso. Então possa ser que o Santos chegue aqui, faça um belíssimo jogo com o interino ou com o novo treinador. Só que, pô, acabou de tomar 6-0. Não tem Neymar. É importante frisar isso, não tem Neymar. Mesmo que contrate um novo treinador ou que o interino faça um bom trabalho, o time do Santos é limitadíssimo sem Neymar. A gente tem mais time, mais elenco sem Neymar no Santos. Então a gente tem obrigação de vencer esse jogo aqui na Fonte Nova. Obrigação. Se o Bahia não vencer, péssimo resultado. Voltando aqui, Corinthians tem 3 pontos na zona, o Santos tem 2, o Vasco saiu da zona, respirou, mas continua na briga para não cair. E aquilo, não é porque meteu 6-0 que agora é tudo mil maravilhas, não. Que agora o Vasco vai escapar, que o Vasco vai para a Libertadores, vai ficar no meio de tabela. Eu sei que a torcida do Vasco aí tá animada, tem que estar animada mesmo, mas a briga para não cair continua. É incrível como o Santos e Vasco sempre tem goleada, né, na briga para não cair. 23 foi o Santos, que deu 4-1 no Vasco e acabou rebaixado. E agora o Vasco goleou o Santos. Possa ser que o Vasco termine rebaixado e o Santos escape. Pode ser que aconteça. Então, nunca se sabe. Não é porque foi 6-0 que agora não. Agora o Santos é péssimo, o Vasco é o melhor time do mundo. Não. Mas é aquilo, foi um resultado impactante. Bastante impactante, pelo menos pro momento, pro presente. E agora dá pra ver. Vitória voltou pra zona. Sport segue na zona. Claro, Fortaleza segue na zona. Numa situação bastante pior do que o Vitória. O Vitória é o único que tá ali brigando para não cair. Fortaleza não tá morto igual ao Sport, mas tá ali 4 pontos atrás. Já é uma diferença bastante considerável. E o Sport praticamente rebaixado. Poderia ter ganho do São Paulo e, quem sabe, voltar pra briga, mas deixou escapar. Então, continua morto no campeonato. Não tem pra onde correr. E é isso, tá? Esse é o panorama geral da briga para não cair. Agora o Corinthians também tá alerta. E eu falei aqui, cuidado para não focar muito na Copa do Brasil, porque no Brasileirão o Corinthians não joga nada no Brasileirão. Eu falo isso aqui, ó, há muito tempo. E é isso, tá? Esse foi o vídeo. Se inscreve no canal se você gostou do conteúdo. Comenta, compartilha, dá like. E até o próximo vídeo, que vai sair ainda hoje sobre a briga pelo título e pela Libertadores, a parte de cima da tabela. E é isso, tá? Fui.